Amém, Senhor. Obrigada, Tiago. Deus abençoe. Bom dia, você que está aí na telinha, a todos que estão aqui conosco, né, presencial, que é o pessoal do louvor, né, e aqui quem está operando aqui as máquinas para que chegue aí na sua casa aquilo que nós, no momento, podemos oferecer de melhor. E cada um aqui, queridos, tem se esforçado para oferecer o melhor, não somente para você que está aí nos assistindo, para você que está aí acompanhando, mas também para Deus. E eu quero, então, compartilhar nessa manhã sobre a palavra do Senhor, algo para nos motivar nesse tempo que temos vivido, né? Um tempo de tão grande desafio, né? E eu quero, então, começar falando aqui, você já recebeu aí qual que será o nosso texto, o que nós vamos estar falando aí, o texto que vamos estar explanando nessa manhã. Mas eu quero começar, então, como sempre eu tenho o hábito de fazer, rememorando aqui uma história. E hoje eu quero trazer a história do Vanderlei Cardoso da Silva. Eu estava, então, na minha casa, vendo as competições dos Jogos Olímpicos de Atenas, no ano de 2004, e uma coisa bem interessante aconteceu naquele ano. Esse corredor estava já quase, mais ou menos no quilômetro 37 da prova, quase finalizando a prova, e todo mundo estava naquela expectativa. Cada brasileiro, eu acredito, que estava vendo aquele corredor, estava lá, uau, nós vamos chegar em primeiro, e ele estava a uma distância bem considerável do restante do pelotão de frente, e tudo indicava que aquele corredor seria, então, o medalha de ouro do nosso país, e nós poderíamos celebrar com vivas. Mas uma coisa, no quilômetro 37 aconteceu. Um irlandês saiu do meio do público ali, que estava assistindo presencialmente, e agarrou o Vanderlei Cardoso, e foi uma cena emblemática aquele negócio. E, finalmente, então, outros que estavam ali ajudaram ao Vanderlei se desvincular daquele abraço, daquele irlandês, para paralisá-lo ali na prova, e ele, então, não chegar ao pódio. E o Vanderlei, ainda todo desconcertado, tinha perdido o ritmo da corrida, fisicamente esgotado, emocionalmente também esgotado. Ele volta para a prova e ele continua a prova. E ele chega, então, ali no estádio e algo fenomenal acontece. O estádio fica de pé para aplaudir o terceiro lugar, que era do Vanderlei Cardoso, que, frente a toda aquela situação, permaneceu firme ali na corrida. E uma outra coisa que me chamou a atenção naquele momento foi que não somente o Comitê Olímpico ali decidiu dar para ele a medalha de bronze, mas também decidiu dar para ele a medalha Pierre de Coubertin, que é dada para os melhores competidores que competem com um espírito olímpico acima da média, acima do normal. Mas nós percebemos, então, ali, que o Vanderlei não apenas ficou se lamentando daquela situação que lhe aconteceu. O Vanderlei, ele simplesmente tomou tudo aquilo lá, e quando ele foi entrevistado e visto pelo mundo inteiro, as câmeras do mundo inteiro, ele pôde levar uma mensagem de paz a todos que assistiam, inclusive a várias delegações ao qual ele teve oportunidade de falar, e ele falou assim: essas coisas acontecem, mas o mais importante é você saber qual é o seu propósito e você ir até o fim com ele. E nessa manhã, queridos, eu quero, então, com base nessa história de superação do Vanderlei, pensar no que é necessário para que eu e você possamos ter uma persistência saudável e que ela não seja apenas uma teimosia inflada pelo ego. E eu convido você, então, a ler o texto que será projetado aí na sua tela ou acompanhar.
A minha tradução aqui talvez seja um pouco diferente da sua. Eu não combinei ali com os meninos do fundo qual era a tradução deles, mas a minha tradução, que está lá no texto de Lucas, capítulo 18, versículo de número 1 até o versículo de número 8, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois ele disse consigo mesmo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, ela venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa parábola, queridos, ela está na sequência de um contexto bem interessante do capítulo de número 17, do versículo 31 até o versículo 34, quando Jesus declara ali para os seus discípulos que era necessário que eles fossem para Jerusalém. E ele declara também o que iria ocorrer ali em Jerusalém. E ele então diz que ele seria entregue aos gentios, que ele seria escarnecido, que ele seria ultrajado, cuspido, e depois ele seria então tirado a sua vida. Mas que os discípulos não desanimassem, pois no terceiro dia ele iria ressuscitar. Os discípulos, assim como Jesus, iriam passar por situações difíceis e cruciais, onde lhes seriam requerido persistência. Mas as ações de cada um deles revelariam o seu caráter. De Jesus, o quanto ele estava submisso e na dependência de Deus, submisso à missão dele com o Pai, e na dependência dele e o Pai que o ressuscitaria no terceiro dia. Dos discípulos, o quanto eles estariam firmes e submissos ali ao seu chamado e ao convite de Jesus para uma vida íntegra como discípulo dele, submetendo-se então àquelas situações e circunstâncias que iriam ocorrer ali. E também como eles iriam obedecer em meio a todo aquele caos que se instalou em Jerusalém. Mas, querido, ele fala essa parábola aqui para os discípulos, usando dois personagens bem interessantes para alertar os discípulos que eles iriam estar nesse momento difícil. E ele usa, então, aqui um juiz e uma viúva de uma certa cidade. E eu e você, então, podemos aprender algumas coisas com a ação tanto do juiz quanto da viúva. E eu, então, convido você para pensar junto comigo aqui. O que as ações desse juiz revelam sobre ele, pode revelar também sobre eu e sobre você, do momento em que nós estamos vivendo, do momento em que nós estamos passando. E eu digo para você, a primeira coisa que esse juiz aqui revela nas suas ações era que ela era baseada no seu próprio ego, que estava inflado. Ela era baseada no seu eu, que estava inflado. E ele mesmo diz sobre si: eu não temo nem a Deus e nem respeito homem algum. E é interessante porque nós podemos encontrar no Salmo 1 algo sobre isso, né? A Bíblia é repleta para falar sobre essa questão de quando você vive baseado no seu ego, e ela usa expressões como, por exemplo, ímpio, iníquo, pecador, são expressões que a Bíblia usa. E no Salmo 1, então, mostra a diferença, quem vive baseado no ego e no eu, e quem vive baseado no temor do Senhor. E então, também mostra ali no Salmo 1 qual é a consequência para quem vive
inflado pelo seu ego e para quem vive sobre o temor de Deus. Quem vive inflado pelo seu ego não teme a Deus e nem respeita homem algum, como diz o juiz da parábola. Mas quem vive sobre o temor do Senhor é próspero, é feliz, e tudo aquilo que ele fizer vai prosperar. Jesus mesmo, ele alertou então os seus discípulos, dizendo para eles que o coração dos fariseus era ímpio e que eles, portanto, deveriam ficar em alerta. Nós encontramos isso em Mateus, capítulo 12, versículo 34 e 35, e também no capítulo 22, versículo 18, que diz assim: raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do seu tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que vocês me espreitam, hipócritas? Pois bem, os fariseus eram os religiosos da sua época, que se utilizava da religião para se esconder atrás do seu próprio ego. Como eu disse, um ego inflado, ele é feroz, nada o satisfaz. Paulo também alerta ali aos irmãos, especialmente a Timóteo, para alertar a igreja, e alerta a cada um de nós, a mim e a você. E ele diz assim: os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. 2 Timóteo 3,13. Essa é a missão, então, do perverso: enganar e ser enganado. E por isso, então, Paulo adverte ali a Timóteo e diz assim: olha, Timóteo, para que sejam livres dos homens perversos e maus, porque a fé deles não é a fé de todos. E eu declaro nessa manhã, não é a sua fé, não é a minha fé, em nome de Jesus. Queridos, mas eu também posso afirmar para você, com muita convicção, que após o pecado, todos se tornaram, então, ímpios e pecadores. Após Adão e Eva, todo ser humano se tornou pecador. Romanos, capítulo 1, afirma isso. Afirma que, ao invés de buscarmos o bem e buscarmos a justiça de Deus, nós buscamos o mal. Porque estamos sobre a condição da pecaminosidade da nossa vida, da nossa herança, daquilo que recebemos. Portanto, querido, essa condição humana, seduzida e banhada pela iniquidade, ela é terrível, ela é feroz na minha vida e na sua vida. E ela só pode, então, ser dissipada se eu e você recebermos, então, a obra de Jesus através do Espírito Santo de Deus, transformando o nosso ser como um ato de imediato, mas também como um processo onde eu e você somos convidados intencionalmente, dia a dia, a levarmos o nosso ego para a cruz. Porque senão ele vai reinar. E ele vai triunfar sobre eu e sobre você. E talvez nós estejamos sendo encontrados sobre a mesma condição desse juiz iníquo, que revela que o seu caráter estava baseado no seu próprio ego. A sua missão era apenas satisfazer a si mesmo. A sua dependência era da sua própria força, o que ele poderia fazer. Então, queridos, talvez você não esteja se apercebendo e você esteja nessa condição desse juiz, baseado no seu próprio ego, vivendo para satisfazer as suas vontades, baseado na sua força. Mas eu quero dizer para você que nessa manhã Jesus te convida para se render a Ele e para deixar que o seu Espírito possa fazer diferença na sua vida, possa te transformar. Esse juiz, Deus usou uma viúva. E ele, então, pôde ceder e atender a necessidade daquela viúva.
que você possa, então, que está me ouvindo aí, observar como está a sua vida e pensar quem é que cuida de você. Se é você mesmo ou se é Deus. E, descobrindo essa resposta, você possa render-se a Ele. Eu, queridos, também quero falar para vocês da atitude dessa viúva que revelava o seu caráter. Ela pôde, então, ali ser um canal e um instrumento na vida daquele juiz que era iníquo, mas também aquele juiz que era iníquo foi um canal de justiça para aquela mulher, não por conta dele mesmo, mas por conta do que o Senhor o inclinou a fazer por causa dessa viúva. E as ações também dessa viúva revelam muito para mim e para você sobre o fato de sermos persistentes na nossa caminhada. Muitas vezes é fácil desistirmos no primeiro empecilho. É fácil, num momento como esse, achar que estamos sozinhos, desligados de todos, porque não estamos congregando, porque não estamos juntos, e aí, então, levarmos a nossa vida e a nossa fé de qualquer forma. Mas as ações dessa viúva vão ensinar muito para mim e para você, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa que nós percebemos aqui era a condição dessa mulher. Qual que era, então, a condição dela? Primeiro, ela era uma mulher que vivia dentro de uma sociedade patriarcal. E segundo, a condição dela de viúva. Ou seja, ela tinha dois aspectos de fragilidade grande. E o contexto social da época revela isso para mim e para você. Nesse período aqui, especialmente entre os judeus, o que acontecia quando uma mulher ficava viúva? Então, um parente próximo tinha que vir resgatar ela da sua viuvez. E aí, então, ela poderia ser representada. E ela poderia, então, de novo, assumir o seu papel na sociedade. Mas, se ela não tivesse ninguém que a resgatasse, um parente próximo que resgatasse e casasse com ela, ou ela não tivesse um filho homem para defender a sua causa, ela, então, estava à margem da sociedade, cerceada de vários direitos. E essa é a condição dessa mulher aqui, desse texto, né? Ela não tem ninguém que a represente, ela está dentro desse contexto todo, mas a ação dessa mulher tem muito para ensinar para mim e para você. Essa fragilidade toda ali do contexto social em que ela vivia não foi suficiente para deter essa mulher. E sabe por quê, queridos? Porque a missão dessa viúva estava acima do seu contexto social. E sabe por que a sua ação foi diferente? Porque ela não estava baseada apenas no seu ego, naquilo que ela poderia fazer, naquilo que ela poderia conquistar. Mas ela sabia que existia alguém que poderia defender ela, que poderia julgar a questão dela, e que não era o juiz da cidade, embora ele fosse um canal, mas a sua vida estava baseada na justiça de Deus, um Deus que é justo e faz justiça aos seus. E então ela vai e se coloca diante desse juiz numa posição bem delicada. E diz o texto aqui que nós acabamos de ler, que ela faz isso durante algum tempo. O versículo de número 4, diz para mim e para você que essa mulher, então, ela fica durante algum tempo, versículo de número 4, indo e insistindo com esse juiz. Julga a minha causa, ao meu favor. E esse juiz, então, de tanto ela ir insistir, ele tinha o poder, queridos, como juiz ali, diante da condição frágil dela, de mandá-la para a cadeia ou de mandar que ela fosse apedrejada em praça pública. E ele vai ouvindo essa mulher, que vai atrás dele, fica no caminho dele, diz, julga a minha causa. Eu te peço, julga a minha causa, a meu favor, contra o meu inimigo. E ele, então, durante algum tempo, ouvindo isso, ele se sente incomodado, inquieto. E ele decide julgar a causa dessa viúva. E decide julgar a favor
dessa viúva. E eu e você podemos pensar, então, em algumas coisas. Quando essa mulher, então, tem ali a sua resposta, ela não olhou para a sua fragilidade, nem a sua condição frágil diante de tudo aquilo, mas ela olhou para aquele que é justo juiz e poderia usar, inclusive, um ímpio, um iníquo, para poder julgar a sua causa. Ela sabia e sabia onde estava depositada a sua confiança. A sua missão era: Deus é suficientemente juiz, justo, para poder fazer aquilo que é bom para a minha vida. E eu me submeto a Ele, e eu continuarei firme, independente de qual vai ser as consequências. Ela permaneceu firme. Sua estratégia era muito frágil, humanamente falando. Mas talvez eu e você também possamos pensar aqui no contexto anterior desse texto e dizer assim: mas a estratégia de Jesus também ela não comporta dentro das nossas vidas. Como assim? Ele sabia que em Jerusalém iria suceder todas aquelas coisas que diz lá no capítulo de número 17. E mesmo assim, ele decide ir e ele adverte, então, ali os seus discípulos, para que eles possam, então, se prepararem para aquele momento. Porque ele estava pronto para aquele momento. Foi para esse momento que ele veio, de cumprir a justiça de Deus, de se derramar, de se entregar por mim e por você. E ele estava pronto, e ele chama ali os seus discípulos para fazer o mesmo. E nós sabemos, querido, que nós não gostamos da ideia de pensar como essa mulher. Olha, eu estou num momento aqui de fragilidade, eu estou vivendo uma condição frágil aqui, e eu tenho uma questão que ela é essencial para a minha vida. Eu preciso que alguém me conceda justiça. E vai atrás de um homem que é iníquo. Mas uma coisa que eu costumo dizer é que morto, querido, não reage. Ele apenas é conduzido. E é isso que acontece quando nós entregamos o nosso ego na cruz. Ele não reage, mas ele é conduzido sobre uma missão maior, que é a missão de Deus na terra, que é a missão do seu Filho Jesus, que é a missão que ele entregou para mim e para você, enquanto discípulo dele. E então, em obediência, nós vamos até as últimas consequências, para poder cumprir o que ele mandou. E ele mesmo nos defenderá. E é interessante, queridos, porque o próprio apóstolo Paulo diz assim: olha, isso não se comporta dentro da vida. A vida natural não comporta isso. Mas é dever meu e seu olhar para as nossas fragilidades e subjugá-las à cruz de Cristo. Ele diz isso em Colossenses 3:5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu e você não somos filhos da desobediência, mas filhos da obediência em Cristo Jesus, se essa é a sua condição. Se você já tomou, então, aí uma decisão por Cristo de segui-lo, de ser seu discípulo, e ele, então, chama você e a mim para que nós confiemos no que ele faz, independente do momento em que vivemos, independente do desafio que temos e das nossas fragilidades. E ele mesmo diz isso para os discípulos. Ele diz assim, no versículo de número 6, então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? É assim que você está se sentindo? Que essa coisa está demorando muito? Que parece que não tem ninguém por você? E que até mesmo a igreja está de portas fechadas? Eu quero dizer para você que o espaço físico pode estar de portas fechadas, mas Deus não está de portas fechadas para nos atender. Embora pareça demorado, querido, ele está pronto para nos atender. E eu e você precisamos de uma relação muito mais íntima com ele.
uma relação que acontece na vida de oração. E é sobre isso que Jesus está falando aqui com os seus discípulos. E ele está dizendo para mim e para você, no que você vai permanecer firme? É nas coisas que elas são temporárias? Você vai ser apenas reativo? À medida em que as coisas forem acontecendo, você vai ter alguma reação? Ou você vai ser ativo na sua vida de oração, na sua vida de submissão, na sua vida de dependência dele? Os discípulos aqui provavelmente não tinham nem ideia do que ia acontecer com eles lá em Jerusalém, muito embora Jesus o alertando para que eles ficassem atentos. Você tinha ideia desse momento? Desse momento em que a gente chegou, da história, e que você está passando? Mas esse alerta de Jesus veio para mim e veio para você. E, diante de tudo isso, Jesus disse assim, olha, eu estou com os braços abertos, a mão estendida e o ouvido atento para ouvir o que você tem para dizer e para chegar até o teu coração. É o que diz a palavra do Senhor. Mas eu quero muito mais do que isso de você. Eu quero que você seja firme, porque os tempos podem ficar pior. E quando ele voltar, como é que ele vai encontrar a mim e a você? É essa pergunta que ele faz no final desse texto. E eu, então, tomo a liberdade de perguntar como é que ele vai encontrar a mim e a você quando ele voltar. Como é? Com uma vida baseada nele, na justiça dele, no amor dele, na segurança e no cuidado que ele traz? Ou apenas baseado nos momentos que a história promove, nas circunstâncias sociais? Ou baseado na minha e na sua força, naquilo que eu posso fazer e executar? No desejo de que o ego domine? Esses dois personagens emblemáticos, é emblemático também para mim. Porque eu me pergunto todos os dias, como eu estou vivendo? Será que é como esse juiz? Que depende apenas de si mesmo, do seu ego? Que todas as coisas que ele realiza é para satisfazer a si? Ou eu tenho vivido como essa viúva, reconhecendo as minhas fragilidades e entregando diante do altar do Senhor, me submetendo ao propósito dele e confiando nas suas provisões em obediência ao seu chamado? Como eu tenho vivido? Eu quero deixar essa pergunta aqui para você pensar diante desses personagens. Lembra que eu comecei contando a história do Vanderlei? Ele poderia simplesmente dizer, estou exausto, não vou chegar em primeiro lugar, eu não vou nem terminar a competição. E todo mundo, ninguém iria julgá-lo. Mas ele tinha um propósito maior. Qual é o seu propósito maior? É agradar a você mesmo ou é agradar a Deus e depender dele? Eu quero orar em dois momentos. Primeiro momento, por você que talvez se encontrou nessa condição do juiz, vivendo sobre o seu próprio ego, satisfazendo o seu ego e dependendo da força do seu braço, para que o Espírito Santo de Deus domine a sua vida e ele possa realizar a obra que homem nenhum pode fazer, que é mudar o seu coração e mudar o seu destino eterno. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que talvez tenha vivido de forma religiosa, praticando os atos da religião, e talvez até se escondendo neles, mas que tem deixado o seu ego inflar e se colocado nas suas ações de forma feroz e revela um caráter que nunca se sacia, que nunca está contente, que nunca está bom. Pai, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo visite esse coração, que o Senhor possa tomar a vida
desse meu irmão, dessa pessoa que nos escuta, que o Senhor possa visitar o coração. Porque a palavra do Senhor fala que o fim do iníquo, ó Pai, é a sua própria iniquidade. E se ele sobreviver nesse mundo, ele será então executado no juízo final. Deus não o deixará como ele está. Pai, que o Senhor tenha misericórdia deste coração. Que o Senhor possa visitar e mover o teu amor e a tua graça para que o teu Espírito encontre lugar neste coração e ele possa render-se a ti, render-se aos seus propósitos, ó Pai, e ele possa descobrir que o Senhor tem plenitude nessa e na eternidade, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Queridos, eu quero também orar por você, que tem, como discípulo de Jesus, enfrentado esses momentos se sentindo muito frágil, mas que está dependendo de você e que precisa da graça do Senhor para te sustentar. E que talvez comece a orar e no meio da oração já parou, já encerrou, porque diz assim, eu não tenho nem ninguém para orar comigo. Eu quero orar por você e nós teremos então hoje o dia todo aqui de adoração e louvor. E que você possa, apesar de todos os compromissos que você tem, colocar esse tempo como uma prioridade para a sua vida, como um tempo de cuidado de Deus para você, cuidado de Deus pela sua fé, cuidado de Deus pela sua espiritualidade. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor visite esse meu irmão, essa minha irmã, que está na sua casa, que o Senhor possa tomar o seu coração e a sua vida, que o Senhor possa mostrar de forma contundente que esse tempo é um tempo que o Senhor os tem chamado para uma viva esperança, para se firmar mais no Senhor, para permanecer firme diante das circunstâncias, firme na oração, firme nos propósitos do Senhor, mesmo que tudo pareça tão estranho, mesmo que as emoções estejam dizendo outra coisa, ó Pai, eu clamo a Ti, que o Senhor mova o coração dos Teus discípulos e discípulas, ó Pai, para que eles se firmem em Ti e nas Tuas promessas, ó Pai, e que eles possam manter, ó Deus, a chama acesa da Tua presença, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.